dia, pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar com mais um devocional. E o tema desse devocional é A Tua Mesa Cura. E aí eu vou colocar um louvor da Tamires Garcias, que também se chama A Tua Mesa Cura. E é isso que o Espírito Santo tem me direcionado. Então vamos lá começar com esse momento com Jesus, no lugar que você estiver agora. Se puder fechar seus olhos, feche seus olhos para nós falarmos com Ele. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Que tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
mesa de fato cura, Jesus. De fato, a tua mesa cura, Jesus. De fato, Senhor, quando nós nos colocamos na mesa, quando nós ficamos diante do Pai, ali o Senhor trata as nossas dores, ali o Senhor trata as nossas feridas, ali o Senhor trata as nossas emoções, os nossos sentimentos, ali o Senhor trata sobre os nossos sonhos. Ah, Jesus, ali o Senhor trata sobre a rejeição, ali nós recebemos um abraço de amor, ali nós recebemos, Senhor Jesus, um conselho para a vida, porque Tu és esse Deus que cuida, Tu és esse Deus que zela, Senhor, em todo momento, em todas as circunstâncias. O Senhor trata, o Senhor cura os seus, Pai, porque o Senhor se importa conosco de todas as maneiras. Você não é um Deus, o Senhor não é um Deus que oprime, que mata, mas é um Deus que ama, que cuida e que zela daqueles que se submetem ao Senhor, daqueles que obedecem ao Senhor em espírito e verdade. Ah, Espírito Santo, eu oro pela pessoa agora que está aqui me ouvindo, Espírito Santo. Deus, toque ela agora onde ela estiver, Senhor, com Tua graça, com Teu amor, com a Tua presença, Senhor. Traga renovo, traga força sobre nós, Senhor Jesus, porque a nossa força vem de Ti, porque Tu és esse Deus que renova as nossas forças, que nos dá força, que nos dá vigor para continuar, que nos dá a força de um boi selvagem para viver. Ah, Senhor, restaura a saúde de aqueles que estão enfermos, Senhor. Restaura a saúde física, restaura a saúde emocional e mental, Jesus. Vem com Tua paz sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Vamos ler em Gênesis, capítulo 45, onde José revela sua identidade para os seus irmãos. Glória a Deus. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. Glória a Deus. Talvez você conheça essa passagem de José, ou talvez não. Mas José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Literalmente vendido por ele. Ele passou por muitas situações. Foi preso. Foi acusado de algo que ele não fez. Mas, acima de todas essas coisas, José, ele perseverou em Deus. Não porque ele era um homem perfeito, mas porque ele entendeu quem ele era em Cristo Jesus e ele entendeu quem era Deus. E ele passou por muitos desafios. E quando ele se esteve ali perante os irmãos que vendeu ele poderia se vingar, ele tinha poder para fazer qualquer coisa sobre os irmãos, porque agora ele era governador do Egito, ele estava numa posição maior. Mas ele se submeteu à humildade. E ali ele se apresentou diante dos irmãos dele. E chorou tanto, como a passagem acabou de falar, que ele chorava muito. E seus irmãos deveriam ter ficado muito constrangidos. Porque mesmo eles terem ali vendido, separado José da casa dele, afastado José do pai, José estava ali diante deles, trazendo provisão. Porque naquela época, ali naquela estação, eles estavam passando por um tempo em que a fome estava sobre aquele lugar, estava faltando alimento. E o que Deus me direcionou hoje é que ele está falando sobre a rejeição. José foi rejeitado. José foi esquecido pelos homens, tá? Mas por Deus não. É onde Deus quer trazer aqui para nós que ainda que as pessoas
seu pai, a sua mãe, seus irmãos te venda. Seus pais esqueçam de você. Talvez você não foi criado com seus pais. Talvez você foi até criado com eles, mas seu pai não te deu carinho, teu pai não te deu amor, tua mãe não te deu carinho. Mas saiba de uma coisa, existe um Pai celestial. Esse Pai que habita nos céus e também habita agora aqui dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. E Ele quer que você sente à mesa. E se você já está à mesa do Pai, pare para ouvir o Pai falar. Porque muitas das vezes nós só queremos falar e a gente não quer ouvir Deus falar. E aí Deus tem muito para nos ensinar. Muito além do que nós podemos imaginar. Porque a sabedoria de Deus não é como a sabedoria dos homens. E Deus, Ele quer nos colocar nesse lugar de filhos amados. No qual Ele quer tratar a nossa dor, no qual Ele quer tratar a nossa rejeição. E entendendo que Ele não trabalha no sentido de que Ele vai nos ensinar a se vingar de quem nos feriu. Pelo contrário, Ele vai nos ensinar a amar quem nos feriu. Porque foi isso que Deus fez comigo, tá? Muitas pessoas me feriram do meu convívio social. Ali na minha infância, ali na minha adolescência. E eu tinha uma mentalidade de que eu ia crescer na vida. E quando eu tivesse tudo, a minha casa, meu carro, eu ia mostrar para aquelas pessoas que duvidaram de mim, que lançaram palavras de maldição, que eu consegui. E à medida que eu fui me aproximando de Jesus, Jesus foi falando assim para mim: filha, não é sobre isso. Não é sobre vingança. É sobre perdoar quem te feriu. Perdoa. E aí Deus foi falando comigo. E isso foi me constrangendo de uma maneira que eu entendi que eu não precisava me vingar de quem me feriu um dia. Que eu precisava perdoar essas pessoas e amar essas pessoas, por mais que difícil e desafiador que existe. Porque não é fácil. Eu garanto a você que não é fácil perdoar quem nos feriu. Não é fácil apertar a mão de quem nos traiu. Não é fácil. Mas se Deus nos dá a direção para perdoarmos essas pessoas, porque é possível. É possível. E José é o maior exemplo que nós podemos carregar acerca de perdão, de humildade, porque ele foi muito humilde, não só perante os seus irmãos, mas perante a Deus, porque ele poderia usar da força que ele tinha, da influência que ele tinha e expulsar os irmãos dele dali e deixar os irmãos com fome, presos, fazer o que ele bem quiser, mas ele tinha compaixão, amor, misericórdia e, acima de tudo, ele tinha Jesus dentro dele. Ah, meu amado. Eu quero ler em Hebreus com vocês. Vou finalizar isso aqui com uma mensagem de fé. Hebreus 11, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. E aí, sucessivamente, vai falando dos homens de Deus que, pela fé, conquistaram muitas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa o que busca. A fé é o meio que nós temos de nós nos aproximarmos de Deus. E nós precisamos crer em cada palavra liberada, em cada mensagem dita, naquilo que Deus está dizendo, porque é só assim que nós vamos nos aproximar dEle. Então, quero finalizar esse momento orando. Senhor Jesus, essa pessoa que está ouvindo esse devocional agora, Deus, que ela venha ser curada das dores, dos pesos, da rejeição, da mágoa. Jesus, cura essa pessoa. Espírito Santo, ajuda essa pessoa, porque eu sei os desafios que existem em perdoar quem nos feriu, Jesus. Então, cura essa pessoa. Espírito Santo de Deus,
Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Abençoe o dia dessa pessoa. Abençoe a semana, Jesus. Abençoe a tarde, no momento que ela está ouvindo, que eu não sei. Abençoe a noite dessa pessoa. Que a paz do Espírito Santo esteja com o Senhor agora. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com essa pessoa agora. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Jesus te abençoe e até a próxima.